Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ricardo Alves. Vamos mais a uma aulinha de hoje com o tema A Segunda Revolução Industrial. Isso mesmo. Vou estar compartilhando com vocês uma telinha. Só um minutinho para a gente dar início a esse tema. Só um minutinho. A Segunda Revolução Industrial. Quando foi? A segunda revolução industrial vai ocorrer até na metade do século XIX. Onde foi ocorrido esse fato? Os principais locais onde aconteceu a segunda revolução industrial foi na França, na Alemanha, nos Estados Unidos e no Reino Unido. As principais características da revolução industrial: forte desenvolvimento tecnológico, aplicando principalmente as indústrias elétrica, química, metalúrgica, farmacêutica e de transporte. Época de importantes tecnologias que melhoraram a qualidade de vida das pessoas e ajudaram a aumentar a produção das indústrias. Lembrando que anterior a isso nós não tinha esse conforto, né? Nós não tinha esse desenvolvimento. E a Inglaterra, né, foi a pioneira na Revolução Industrial. A população urbana passa a ser maior do que a rural, nesse período na Europa. O êxito rural é motivo pelos empregos até então gerados nas indústrias das cidades. A utilização do gás e petróleo como combustível e fontes importantes de geração de energia. O carvão mineral começa a ficar em segundo plano. O uso também da energia elétrica, da iluminação urbana, residencial e industrial. Então, anterior a isso, pessoal, anterior à Revolução Industrial na Inglaterra, que é uma das pioneiras, nós não tinha essa questão. E com isso vai acarretar um grande desenvolvimento nas cidades. As cidades vão crescer muito rápido, porque a população vai sair do meio rural, né, do meio da agricultura ali, grande parte dela, e vai para os centros urbanos. E esses centros urbanos, a cidade não está até então preparada para receber essa quantidade de pessoas que saem do meio rural e vão para a cidade. Com isso vai acontecer o êxito rural, né? Poucas pessoas no campo, e as cidades vão superlotar. Como a cidade não está preparada para isso, vai acontecer os problemas que a gente já conhece, né? Falta de moradia, falta de alimentação e vários outros problemas. Os principais inventos: novos processos de fabricação do aço, permitindo sua utilização na construção de pontes, máquinas, edifícios, trilhos e ferramentas, né? Até então nós utilizava bastante o ferro, então agora vai utilizar-se o aço para fazer essas construções aí, para poder facilitar o acesso de mercadorias. O surgimento também e avanço do meio de transporte, ampliação das linhas ferroviárias, seguida das invenções do automóvel e do avião. Na medicina surgiram os antibióticos, as vacinas, novos conhecimentos sobre a doença e novas técnicas de cirurgia. No século XX, vai ter essas intensas transformações, né? O ser humano até então no espaço, o avanço da medicina, o mundo está interligado, a automação das máquinas. Então, o século XX, como inicia lá no finalzinho do século XIX para o século XX, então ele vai sofrer essas transformações enormes. Então, vai ser um impacto muito grande até então na sociedade e no mundo. Quem está preparado acompanha, quem não está vai ficando para trás. A era nuclear, né? São uma era de bombas nucleares, os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, mas com isso também vai ocorrer as desigualdades sociais. Pessoas muito ricas tendo grande poder, né? Continuando e mantendo esse poder financeiramente, e as pessoas simples, mais pobres, permanecendo na desigualdade, na pobreza, na desigualdade financeira e etc. Então, essa expansão da Revolução Industrial, nós temos uma imagem aí, né, bastante simbológica desse período. Motores a vapor foram sendo substituídos pelos motores de combustão interna, pelos motores elétricos também. Então, são um dos grandes avanços dentro da segunda Revolução Industrial, né? Avanços nas áreas
de química, siderúrgica, aparelhos elétricos e produtos até então farmacêuticos. Então, aí tem algumas imagens, né, alguns produtos sendo criados, inovados e melhorados. O ferro foi aos poucos substituído pelo aço, mais maleável, né, dando continuidade até então na sua produção, né, em grande escala. Nós vamos ter a segunda revolução industrial já no século XIX, como foi dito, e estende por diversos países da Europa Ocidental e Oriental, Japão, Estados Unidos e assim sucessivamente. A segunda revolução industrial criou uma nova divisão entre países ricos e industrializados e países consumidores desses produtos e fornecedores. Até então, esses fornecedores de fonte de energia e matéria-prima. No caso do início disso tudo, o Brasil também, né? Fornecendo aí muitas matérias-primas para esses países aí avançarem cada vez mais. Com isso, nós vamos ter a era do capitalismo, né? Então, se está produzindo, se nós estamos em uma indústria, se está produzindo, precisa de vender. E se precisa de vender, precisa de pessoas. Então, surge até então o capitalismo financeiro. Capitalismo industrial, dono das empresas, reinventa na própria parte dos lucros e obtido. Então, vamos ter o funcionário, esse funcionário vai trabalhar, ele vai vender o seu tempo, a sua hora cronológica e vai receber um salário por esse tempo. E, muitas das vezes, o salário é um pouco ainda desvantajoso para o trabalhador e para o empresário vai ser bastante lucrativo. Capitalismo financeiro, instituições bancárias financiam as produções industrial, agrícola e mineral em cada país e controla, até então, por meio da aquisição de ações, empresas de diferentes setores e atividades. Então, esses grandes capitalistas financeiros aí vai controlar grande parte aí da economia, né? A segunda revolução industrial inaugurou a era das empresas gigantes e poderosas que surgiram até então, vai surgir e vai controlar o mercado, não só ali de um país, mas também mundial, como a Nike, a Ford, a GM, a Samsung e assim sucessivamente. São empresas multinacionais que controlam, através da sua produção, grande parte aí, ou a maioria, né, da produção, e aonde detém o poder econômico muito grande. Da concorrência até então ao monopólio. Nós vamos ter os trustes são função de várias empresas, apenas uma que assume o comando com o objetivo de controlar e dominar toda a produção, de fase produção e distribuição e o consumo disso. Então, o trust é isso, vai unir-se várias empresas, mas apenas uma empresa vai controlar até então todo e dominar também essa fase de produção, então ficando cada vez mais forte, né? Então pega lá uma empresa grande, pega outra empresa grande, se une, vai se produzir e nessa produção, eles se unindo, eles vão controlar o mercado, não só daquele local, daquele país, mas também mundial. O cartel, muito conhecido, muito utilizado, você já deve ter ouvido falar aí, né? De acordo com o cartel, essas empresas que vão atuar no mesmo ramo, né, da economia, com o objetivo de evitar concorrência e de estabelecer convenções quanto a preços mais baixos de mercado. Um exemplo disso muito utilizado aqui no Brasil, que a gente ouviu muito falar, é impostos de combustíveis. Então, empresas ali, né, se unem para manter o preço mais alinhado, né, para não haver concorrência entre eles. Isso não pode, isso é proibido, tá? Por lei. Holds, empresas de médio porte, são controladas por outras grandes instituições que detêm as ações. Então, quer dizer, empresas de menor, vai ter uma empresa maior, vai controlar essas empresas menores, a sua produção, né? E controlando a sua produção, eles vão ser dono do negócio. Sendo dono do negócio, eles vão fazer o quê? Vão deter essas ações e vão controlar o mercado, não só local, mas também a nível nacional. O holding. Transformações até então do cotidiano. Com a segunda aí, né, era da Revolução Industrial, nós vamos ter aí inventados novos meios de comunicação, como telefone, telégrafo,
até então o meio de transporte, né, o automóvel, o trem, o bonde, a bicicleta, o avião e assim sucessivamente, coisas que não havia, então passa a ter agora com bastante, não é simplesmente luxúria, mas uma necessidade, porque se fabrica, precisa levar essa mercadoria para determinado local, então precisa de transporte, esse transporte tem que ser melhorado, então vai ter uma inovação, uma melhoração nesse transporte. Impacto do dia a dia. Nós vamos ter a eletricidade, uso de lâmpada, né? Lâmpada elétrica, que facilitou o estudo noturno, passeios, trabalhos também. O eletrodoméstico, geladeira, ferro, coisas elétricas, né? De uma residência. Os primeiros fogões a gás, vasos sanitários com descarga, máquinas fotográficas e outros aparelhos. Então, nós vamos ter esse impacto muito forte na sociedade, coisa que a sociedade até então não estava acostumada a lidar isso diariamente. A burguesia, até então, proprietária das grandes indústrias ou instituição bancária, né? Essa burguesia vai deter esse comércio, né? E vão viver da luxúria. Os operários moravam próximo às fábricas, com precárias condições de higiene e uma superpopulação naquele local. Então, próximo às fábricas, esses operários vão sair lá, como eu disse, lá do meio rural, vão para as cidades, chegando à cidade não está preparada para receber, então vai acontecer um inchamento nas cidades e não vai ter condições, muitas das vezes, mínimas para as pessoas viverem ou sobreviverem naquele local. Então, é uma situação bem complicada. Grande oferta de mão de obra barata. Se tem muitas pessoas, então nós vamos ter o quê? Mão barata no trabalho, né? Essa obra, até então, essa mão de obra aí vai ser barata e vai ter uma grande quantidade de pessoas ali para estar fazendo. Então, por isso vai ser uma mão de obra barata. O imperialismo, o desenvolvimento industrial do século XIX, levou as grandes potências mundiais a empreender a colonização de vários territórios na África, na Ásia, na Oceania, além do poder econômico, controlava também pela força militar. Então, o imperialismo é isso aí, né? O desenvolvimento que vai, até então, controlar essas grandes potências mundiais e empreender essa colonização aí. As consequências disso tudo. Houveram até então, vários prejuízos. Trabalhos forçados nas minas e nas plantações em troca de baixos salários. Impuseram até então os seus costumes, a sua língua, a sua religião, porque até então são pessoas, né, que vão deter o poder, muitas das vezes pessoas vindo de outra cultura. Vão ter mortes provocadas por guerra e também por doença e fome. Atraso econômico que se reflete ao subdesenvolvimento e também desigualdades sociais, isso também vai ocorrer no decorrer dessa segunda revolução industrial. Com isso, pessoal, nós vamos finalizar aqui com essas consequências, né, sobre a Revolução Industrial. Espero que vocês gostem e até a próxima.